Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada aqui no The Foundry by Fort College. Bom, hoje a gente vai sair um pouco daquela teoria de alto nível sobre o Cloud Break e vai literalmente colocar a mão na graxa. Chegou a hora de abrir o capô e analisar a maquinaria pesada por trás do armazenamento de estado da Solana. Vamos ver exatamente como essas engrenagens funcionam na prática. Combinado? E para não se perder nesse monte de informação técnica, a gente dividiu tudo num roteiro bem direto. Vamos passar pela introdução, dar uma olhada na analogia da biblioteca, entender os 5 componentes principais, mapear os caminhos de escrita e leitura e, no finalzinho, ver as implicações práticas disso tudo. Certo. Seção 1. Introdução ao Cloud Break e o desafio do armazenamento de estado. Vamos dar um passo atrás rapidinho. Lembra daquele dilema gigante do nosso encontro anterior? Pois é, os validadores simplesmente não têm como guardar todas as contas da rede na memória RAM para sempre. O espaço é caríssimo e super limitado. Então, a gente tem essa dupla responsabilidade do nó. De um lado, é preciso entregar um acesso extremamente rápido para garantir as transações em tempo real. E do outro, o sistema precisa agir como um arquivista super rigoroso, criando aqueles instantâneos essenciais para histórico, auditoria e replay da rede. É literalmente um cabo de guerra constante. Avançando para a seção 2, a analogia da biblioteca, nosso modelo mental do Cloud Break. Para não fritar os neurônios com um monte de jargão de engenharia, vamos pensar numa biblioteca. Mas não qualquer biblioteca. Uma que atende ao mesmo tempo leitores super apressados e arquivistas meio paranoicos com a segurança. Olha só como isso se traduz perfeitamente para o Cloud Break. Aquelas estantes ali, de acesso fácil na sala de leitura principal, esse é o nosso estado quente. O catálogo de fichas que diz onde cada coisa está é o nosso índice de contas. E aquele cofre de temperatura controlada lá no subsolo é a persistência fria, de longo prazo. Fica bem mais fácil de visualizar dessa forma, né? Entrando agora na seção 3, os 5 componentes e o projeto de engenharia. Com a nossa planta da biblioteca em mente, chegou a hora de dar nome aos bois. Existem 5 blocos estruturais que fazem essa máquina toda rodar: a camada frontal, o serviço de índice de contas, o layout column family, o persistidor de instantâneos e, fechando o pacote, as APIs de armazenamento. Vamos dissecar cada um deles bem rapidinho. Primeiro, a camada frontal do mecanismo de armazenamento. Pensa nela como a equipe atarefada na recepção da biblioteca, tentando coordenar o caos de múltiplas pessoas entrando e saindo com livros sem deixar ninguém na fila. Para evitar os temidos picos de latência, eles usam o Write Ahead Logging, ou WAL, e buffers super rigorosos. Ou seja, tudo é anotado e organizado atomicamente antes mesmo de ser guardado de fato. Em seguida, temos o serviço de índice de contas, que opera como nosso catálogo de fichas meticuloso. A função dele é simples, mas vital: mapear as chaves públicas direto para os locais físicos reais onde os dados residem e controlar essas versões. E detalhe, o jeito que ele gerencia o espaço na memória é o que vai ditar se uma busca vai ser instantânea ou se vai demorar uma eternidade. Já o layout de dados por column family dita basicamente a arquitetura das prateleiras. Agrupando os dados e as contas que compartilham padrões de acesso muito parecidos, a gente consegue reduzir drasticamente a chamada amplificação de leitura. Na prática, isso significa que o disco não precisa ficar rodando feito louco procurando pedaços de dados espalhados. Ele trabalha com uma fluidez muito maior. Profundamente escondido nos bastidores, atua o persistidor de instantâneos e do livro Razão. É lá no nosso cofre que o trabalho pesado de criar cópias duráveis de longo prazo acontece. E quem já precisou restaurar um sistema do zero sabe muito bem que a eficiência desse componente aqui é exatamente o que dita o tempo de recuperação da rede após uma falha pesada. Por último, as APIs de armazenamento. Elas são as portas de entrada e os balcões de atendimento que conectam toda essa estrutura ao motor do validador. As regras dessa API é que definem, por exemplo, se a biblioteca inteira precisa paralisar tudo por uma limpeza geral ou se dá para continuar atendendo as leituras em paralelo enquanto o arquivamento rola no fundo. Beleza, vamos para a seção 4, o caminho de escrita e a confirmação de um slot. Agora que a gente conhece as peças, vamos ver as engrenagens girando juntas. Imagina uma leva gigante de livros novos chegando. Primeiro, o runtime despacha as atualizações. Depois, a camada frontal anota tudo lá no AL. Em seguida, os dados encontram seu espaço nas prateleiras do Column Family. Daí, o índice é instruído com as novas localizações. E por fim, o persistidor recebe um sinal para fazer o backup. O grande pulo do gato aqui é que essa separação cirúrgica permite escrever os dados com segurança sem nunca bloquear os processos de leitura que estão rolando ao mesmo tempo. Seção 5. O caminho de leitura e a busca por uma conta. Hora de reverter o fluxo.
Digamos que o validador precisa urgentemente ler uma conta para processar uma transação. A consulta bate lá no índice, que devolve o ponteiro físico. E é aqui que a realidade bate a porta. O salto de latência é brutal. Se a ficha apontar para a sala quente, a recuperação leva microsegundos. Porém, se o endereço apontar para as profundezas frias do disco, aí o tempo escala para pesados milissegundos ou até segundos para reidratar essa informação para o sistema. Finalmente, chegamos à seção 6, implicações e próximos passos na realidade operacional. Para amarrar todos esses conceitos, deem uma boa olhada nessa tabela. Ela é praticamente um mapa de sobrevivência para quem opera um nó. Cada módulo arquitetural se alinha exatamente a uma implicação técnica do mundo real. A camada frontal atua contendo os picos de latência, o índice dita o tempo da busca, e o persistidor comanda a velocidade de recuperação. Entender essa divisão é o segredo definitivo para fazer o ajuste fino da performance sem colocar o estado da rede em risco. E para a gente fechar com um gancho provocativo. Se, por algum acaso, a criação daqueles instantâneos gerasse um bloqueio severo ali na camada frontal, a operação da rede inteira iria experimentar pausas indesejadas? Vale muito a pena refletir sobre isso, porque a resposta muda completamente, dependendo de como os diferentes perfis de carga interagem com essas configurações. Bom, por hoje é só. Para se aprofundar ainda mais nessa arquitetura fascinante e explorar outras análises da Web3, uma visita a Forge.college é simplesmente indispensável. O aprendizado continua por lá. Um grande abraço e até a próxima!